Então vamos lá. Dando continuidade ao paralelo entre direitos reais e pessoais, nós vimos no vídeo anterior que os direitos se dividem em reais e pessoais graças a essa lista aqui, né? Então aqui estão os reais e o que não está aqui são os pessoais, tá bem? Só que nem todo mundo concorda com isso. Então há uma controvérsia, né, quanto a esse entendimento clássico e predominante de que os direitos se dividem em reais pessoais. Tem gente que não concorda que eles se dividam. Quem não concorda defende as teses unitárias. Por que elas são chamadas de unitárias? Porque elas defendem com o entendimento de que existe apenas uma espécie de direitos. Então, elas não acreditam que existam direitos reais pessoais, certo? Então elas acreditam que existe um tipo só de direito. Ora, se existe um tipo só de direito, não existe dois, né? Existe um só, esses seriam por isso que ela é chamada de unitárias. Pois bem, tem uma tese que é chamada de personalista, olha só o nome, personalista, porque entende que todos os direitos são pessoais, por isso que ela é chamada de personalista, porque só existem direitos pessoais. Já a tese impersonalista entende que todos os direitos são reais. Então, continuamos naquela discussão se são reais ou se são pessoais, só que agora tem gente que acha que só existem pessoais e outros que acham que só existem os reais. É o que a gente vai ver agora no próximo slide aqui. Então vamos lá. A teoria personalista, que é a melhor das duas, já antecipo para vocês, né? A teoria personalista defendida por Planiol diz que a relação pessoa-coisa, a relação entre uma pessoa e uma coisa, não passa de um fato. Ou seja, é só posse. Olha só que isso que vai ser importante. Ele diz assim, quando eu me relaciono com um objeto, quando tu te relaciona com um objeto, quando uma outra pessoa se relaciona com um objeto, aquilo ali é um fato só. Que fato é aquele? É posse, única e exclusivamente. Aí vem uma explicação muito boa que diz o seguinte, entende que só existe relação jurídica entre pessoas. Então e é verdade, isso aí para quem estudou comigo, quem estudou agora nesses últimos, desde o segundo semestre até hoje, a relação jurídica só existe entre pessoas, pois em todas elas existe necessariamente um sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto. Sim, então, quem estudou processo, quem estudou civil parte geral, deve lembrar disso. Então, nós temos, então, em toda relação jurídica, um sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto. O que distinguiria os denominados reais dos outros é que nos direitos reais, o sujeito passivo seria a coletividade. Por conta disso, diz que o direito sobre as coisas é de natureza pessoal, mas de conteúdo negativo. Muito bem. É muito bem fundamentada essa tese por uma razão muito simples. Ela fecha com o que a gente estuda em direito civil parte geral e com o que a gente estuda em teoria geral do processo, em direito processual civil, direito processual penal. Ela fecha com tudo que vocês já estudaram até agora, né? Então, aí quando ele diz que a relação pessoa-coisa não passa de um fato, ou seja, não é um direito, né? É um fato, certo? Que é só posse. E aí, então, essa questão aqui fundamenta, me parece, de forma razoável, né? Eu gosto muito de uma frase aqui do Bob Marley, né? Que diz assim, Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas, mas por que amam as coisas e usam as pessoas? Então é mais ou menos dentro do mesmo raciocínio do Planiol, né? Eu não posso amar coisas, né? Eu posso amar pessoas. Então eu estou querendo fazer aqui uma coisa meio poética, né? Para tentar explicar a tese do Planiol. O Planiol diz exatamente isso. A relação de uma pessoa com uma coisa não pode ser de amor, nem pode ser uma relação jurídica, né? Então não te relaciona com coisas, né? Ainda que, e aí, né, eu gosto muito de usar o exemplo, quem assistiu o filme O Náufrago, né? Que o cara se relacionava com uma bola de vôlei, né? Que era o Wilson, né? Então ele falava com o Wilson, conversava com o Wilson. Tem gente que fala com objetos, né? Tem gente que se apega a objetos, né? São pessoas muito materialistas. Eu não estou condenando nem criticando, né? Acho que todo mundo, né, se não passou por uma fase assim muito materialista, até hoje pode ser materialista. E de repente tu não tem o mesmo apego por pessoas, né? O que tu tem por coisas. Sem querer entrar no mérito da moral, ou filosófico, ou ético, não é discussão, não é teoria do direito aqui, né? Mas essa reflexão é interessante, e essa reflexão corrobora também a afirmação do Planiol, tá bem?
Bueno, já o Galdemir defende a teoria impersonalista quando diz assim: não existem direitos pessoais, porque em todas as relações jurídicas existe uma relação pessoa-prestação. Assim sendo, todos os direitos seriam reais porque possuem aspecto patrimonial. O grande problema do Galdemir não é a tese em si até não é tão ruim, agora eu vou tentar explicar para vocês. O problema todo é o todos, aqui ó, assim, todos os direitos seriam reais. Aqui que está o problema. Agora que realmente tu vai encontrar relações jurídicas onde a relação não é pessoal, tu vai encontrar. Então eu vou dar alguns exemplos. Então já vi, por exemplo, investigação de paternidade que tu entra contra o pai da criança, beleza? Para pedir alimentos, para pedir reconhecimento de paternidade, né? E aí, o pai da criança é uma pessoa jovem que não tem rendimentos, né? Então, que não tem como sustentar a criança. Beleza, o que se faz nesse caso? A mãe da criança quer uma ajuda para cuidar da criança. E não é, já tem vários casos, né? É bastante comum de entrar contra o avô da criança, né, com os alimentos, pedido de alimentos. Então, acho que nessa relação tu pode observar que tem uma frase que é meio antiga, né, talvez muitos de vocês não conheçam, né, que diz assim: eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo, né? E é mais ou menos por aí, né? Então, a mãe da criança não quer saber se vai ser o pai da criança que vai, ou se vai ser o avô da criança que vai pagar a pensão. O que ela quer é receber a pensão. Não interessa de quem, seja do pai, do avô, do tio, alguém vai ter que pagar a pensão. Essa é o detalhe. Então não é uma relação pessoal, é uma relação com a coisa. Vou dar um outro exemplo também. Num acidente de carro, né? Vamos imaginar que tu bata um carro de uma terceirizada da prefeitura, né? Ela está fazendo um conserto, um desentupimento no esgoto, né? E aí tu bate no carro de uma terceirizada, então que está ali, tem um adesivo na porta, a serviço da Prefeitura Municipal de Bagé, né? Aí tu vai dizer assim: vou entrar com ação contra quem? Né? Vou entrar com ação contra a prefeitura, né? que contratou aquela terceirizada, ou vou entrar com ação contra a terceirizada? Então, onde é que tu entende o Galdemir aqui? Tu quer que o teu carro seja consertado, que houve uma batida e que tu não tem culpa, né, e o caminhão era da terceirizada. Agora, se vai ser a terceirizada que vai pagar, ou se vai ser a prefeitura que vai pagar, não é problema teu. Tu quer receber o dinheiro. É nesse sentido que o Galdemir diz isso. Então o Galdemir diz assim: tem muitas relações jurídicas que tu não te relaciona com pessoas. Tu quer receber aquela prestação, tu quer receber aquela indenização, tu quer receber aquela pensão alimentícia, tu quer receber. Não interessa de quem, certo? Mas tu quer receber. Tudo bem. Então a tese dele acaba se confirmando, só que aí tu diz assim: mas todos os direitos são assim? Não. Não, infelizmente. Se eu quiser me separar, por exemplo, de alguém, eu não vou, eu quero me separar de qualquer mulher. Não, eu tenho que me separar daquela mulher que eu tenho um vínculo. Então, uma ação de separação, por exemplo, é uma ação pessoal. Não tem como transformar numa ação real, né? Eu quero a guarda do meu filho. Eu quero a guarda do meu filho. Eu não quero a guarda de qualquer criança. Eu quero a guarda do meu filho. Então, ela é pessoal também. Tá? Então, o Galdemir me parece que comete um erro aí no raciocínio, né? O raciocínio dele até pode ser utilizado, como eu falei aí, na pensão alimentícia, na ação contra a terceirizada da prefeitura, até pode ocorrer, mas dizer que todos os direitos são reais, aí é um pouco de exagero, tá? Muito bem. Aí nós entramos aí, para finalizar, né, esse paralelo entre direitos reais e pessoais, na configuração deles, segundo o Ashton de Barros. Aquele que me parece que melhor sintetizou. Eu quero que primeiro vocês visualizem em verde aqui nas pontas, né? Que os direitos pessoais são aqueles que ligam pessoa a pessoa e os direitos reais aqueles que ligam uma pessoa a uma coisa. Tá? Isso aqui é uma simplificação, tá bem? É muito simples tu dizer só isso. Até chegar aqui em coisas, tu até poderia pensar assim e entender assim. A partir de hoje a gente vai ter que sofisticar um pouquinho mais esse argumento, tá? Isso aqui é muito superficial, não está errado. Vocês já vão ver que não está errado. Mas vamos lá. Quem ajuda nessa explicação é o Ashton de Barros, e aí eu fiz duas tabelinhas aqui. Aliás, uma tabelinha aqui com duas colunas, né? Então vamos lá. O que tem os direitos pessoais? Os direitos pessoais têm um sujeito ativo, tem um sujeito passivo
e tem uma prestação que o sujeito passivo, esse de baixo, deve ao sujeito ativo. A configuração dos direitos pessoais, lá em direito processual civil, teoria geral do processo, que vocês viram, é assim. Nos direitos reais é diferente um pouco. Por quê? Eu tenho um sujeito ativo, então é igual aqui, ó, tenho um sujeito ativo. Mas eu não tenho um sujeito passivo, eu tenho um objeto. E essa dispensa, não há necessidade de ter um sujeito passivo, é que inspira essa simplificação. Então, olha aqui, ó, por isso que é sujeito ativo, que é uma pessoa e uma coisa. Então, pessoa, coisa. E aqui, sujeito ativo contra sujeito passivo. Sujeito contra sujeito, pessoa contra pessoa. E aí vem a terceira parte da coluna aqui, que talvez aí sofistique um pouquinho mais o argumento, quando diz assim: além do sujeito ativo e da coisa, tem a inflexão imediata do sujeito sobre a coisa. Eu adoro esses nomes técnicos, né? Eles inventam essas expressões, né? Olha só o nome: inflexão imediata do sujeito sobre a coisa. Traduzindo isso aqui seria, para não me estender muito, o exercer poder sobre a coisa. Quando tu exerce poder sobre a coisa, então quando tu exerce algum tipo de poder jurídico sobre um objeto, né, é que se fecham os direitos reais. Então, se nós estivéssemos numa sala de aula, eu ia dizer para vocês estão sentados numa cadeira, né? Agora você pode estar assistindo esse vídeo aqui sentado numa cadeira, deitado numa cama, certo? Aí eu vou dizer assim, tá, e tu tem direito real sobre esse objeto? Então, para saber se tem direito real, a gente tem que ter o sujeito ativo, que é tu, tem que ter o objeto, que é a cadeira, ou o sofá, ou a cama, onde tu tá agora, né? Que é uma coisa, certo? Mas e aí eu te pergunto, e existe exercício de poder, ou tu exerce poder sobre essa coisa? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu diria para ti, não, tu não exerce poder sobre a cadeira é da Urcamp, certo? Ela te cedeu aqui para tu sentar, para tu assistir a aula, tá? Mas tu não exerce poder. Sim, mas tu exerce poder sobre o teu caderno. Sim. Sobre o teu caderno? Ah, sobre o vadimeco? Sim. Sobre o meu celular? Sim. Sobre a minha cuia, minha bomba, meu chimarrão? Sim. Então, tu exerce poder. Então, presta atenção. Tu tá sentado numa mesa com um caderno em cima. Sobre o caderno, tu exerce poder. Sobre a cadeira, tu não exerce poder. Então, é aí que tá o detalhe, né? É uma coisa que não dá para ver. O que eu posso ver? Que quando tu sair da sala, tu não vai levar a cadeira, mas vai levar o teu caderno. E aí, então, eu sei que tu tem poder sobre a coisa, um poder jurídico. Isso é que transforma em direito real. Direito real, então, eu preciso de um sujeito e um objeto. Mas eu preciso também que exista uma relação jurídica de poder, né, do sujeito sobre o objeto. Já nos direitos pessoais, eu preciso necessariamente de dois sujeitos. E eu preciso que o sujeito passivo seja obrigado a fazer alguma coisa para o sujeito ativo. Essa é a diferença. Então, aqui na conclusão, nos direitos, aqui, né, no final, a gente vê os conceitos, né? Direito real é aquele que assegura ao seu titular o poder de retirar de uma coisa de modo exclusivo e contra qualquer pessoa, as utilidades que ela é capaz de produzir. Já o direito pessoal é aquele que assegura ao seu titular o poder de exigir do sujeito passivo. Aqui tu pode exigir de todo mundo. Aqui tu só pode exigir do sujeito passivo determinada prestação positiva ou negativa. Então, finalizando aí esse paralelo entre direitos reais e pessoais, né, para nós dar uma outra pausa no vídeo aqui. Né?